ocupados. A manifestação de 8 de janeiro está na minuta? Se está, o que é que os golpistas civis desarmados fariam no dia 9? Tem isso aí? Então, minuta coisa nenhuma. Isso aí é um rabisco prevendo uma possibilidade. É isso aí, pessoal. Vamos para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo aqui novas informações diretamente de Brasília. Todo dia tem uma notícia nova, todo dia tem uma polêmica nova. Vamos aqui com comentários do canal Revista Oeste, já deixando os créditos aqui ao canal do Revista Oeste na plataforma do YouTube. Pessoal, já peço a vocês também que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação e, se puder, deixar o seu like, vai nos ajudar muito. Só lembrando a todos vocês que ativando o sininho de notificação, assim que postarmos conteúdo, chegará diretamente em seu smartphone ou em seu computador. E peço a vocês também, pessoal, como sempre, comentem aí de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é pra gente saber de onde está vindo a nossa audiência. Agora, pessoal, sem mais enrolação, bora pra notícia. O depoimento do general Freire Gomes repercutiu muito aí na imprensa, ele que depois, na condição de testemunha, a Polícia Federal, e teria dito que Jair Bolsonaro teria apresentado uma suposta, vamos usar assim, né, a palavra, uma suposta minuta de decreto para instaurar um estado de defesa. O advogado de Jair Bolsonaro se manifestou aí nas redes sociais, trouxemos duas manifestações aí de Fábio Weingarten, dizendo então que classificou o depoimento como folclórico e disse ser curioso o fato do general não se lembrar das datas em que se reuniu com o ex-presidente. Como é que você vê essa situação aí desse depoimento do general Freire Gomes nesse contexto atual, Piotr? Paula, boa noite. Eu vou colocar rapidamente 4 pontos do que me chama a atenção nisso tudo. Augusto, boa noite. Alexandre, querido, seja bem-vindo. Ana Paula, saudade de você. Ainda bem que você está conosco de volta aqui. A todos vocês que nos acompanham. Primeiramente, o ministro da principal corte do país, o ministro mais dirigente, coloca sigilo e tem vazamento disso. Bom, vai ter sindicância para saber quem vazou dentro dos inquéritos e dos depoimentos que o ministro tratava como extremamente sigilosos. Como é que isso vaza? Então eu abri porque estava tendo vazamento ou interpretações equivocadas. Quem interpretou equivocadamente o que estava escrito lá? Bom, precisa de resposta, porque o brasileiro precisa ter confiança na Suprema Corte. A segunda coisa, todo mundo se lembra, eu vou tentar rememorar aqui rapidamente como foram as eleições de 2022. A tensão no país. Eu vou ser muito elegante, vou chamar só de tensão. O presidente da República naquele momento, até por uma medida de cautela, fez bem em pensar em que medida poderia ser adotada se por acaso houvesse uma convulsão no país. É obrigação do presidente, tanto que na Constituição, artigo 136 está lá. O presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, faz sentido, porque que ouviu os chefes tanto do Exército, da Marinha e da Força Aérea, ou seja, das forças militares, decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social, ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza. Só que o estado de defesa, para se ter uma ideia, a tal da minuta do golpe, não tem golpe, está escrito na Constituição que o estado de defesa é constitucional e prevê uma série de condições. Para se ter uma ideia, uma vez que o presidente decrete, porque é uma função do executivo, isso precisa passar pelo Congresso Nacional. Para se ter uma ideia, o Congresso tem que ser avisado em 24 horas. Se não estiver em Brasília, tem que ser convocado em 5 dias. Ou seja, depois do decreto, o Congresso precisa aprovar. Nada disso vai sem serem ouvidos os representantes do povo que estão ali no Congresso Nacional. Primeiro, então, não é um golpe, é o estado de defesa previsto na Constituição. E sim, natural que o presidente ouça assessores sobre alguma possibilidade, se previna de alguma coisa que pode, obviamente, atormentar a ordem deste país. Sendo que nós temos na bandeira do Brasil, né? Teve gente que acha que é outra coisa que está escrito, mas não, lá está escrito ordem e progresso. Sempre esteve assim. Vamos lá. A última coisa, a Constituição deixa absolutamente claro como que as coisas deveriam ocorrer.
onde é que o presidente da República teria, eu obviamente não posso falar aqui pelo presidente Bolsonaro, mas olhando pelos fatos e todas essas divulgações, o comandante do Exército vai lá e diz assim, fui ouvido sobre isso. Ele consulta primeiramente a Advocacia Geral da União sobre, bom, e o que eu faço numa situação dessa? Há alguma possibilidade diante desse... Porque, convenhamos, as eleições de 2022, tudo que elas não foram tranquilas. E é natural que, diante de um país não polarizado, polarização não é problema, isso sempre houve. Um país que estava radicalizado em 2 pontos. A gente viu isso, as redes sociais foram claras, a gente viu nas ruas. Natural que o presidente da República, ou comandante em chefe das Forças Armadas, fosse ouvi-las a respeito de. Numa eventualidade, o que faço? A Constituição diz o que faz, e ele foi consultar a Advocacia Geral da União, se olha, diante desse resultado que pode ser feito, se isso acontecer, o que faço? Bom, está aqui, está escrito na Constituição. Então, a pergunta que se faz é, golpe aonde? Com a Constituição debaixo do braço, ouvindo todas as autoridades, sendo que qualquer decisão do presidente não passaria de 24 horas sem a consulta e a aprovação por maioria do Congresso Nacional. Augusto Nunes, muito boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Piotr, meu compadre. Minha querida parceira Ana, grande Alexandre Garcia. Boa noite a você que nos acompanha. Acho que os meus parceiros aqui resumiram a ópera, né? O golpe efetivo foi dado quando instituições que não podem se meter em política adotaram uma candidatura, subverteram o sistema legal, o sistema acusatório, ignoraram a Constituição, agiram como partido político e colocaram o Lula na presidência. Isto é o golpe pelos critérios dele, então, golpe evidente. Como já foi explicado aqui, eu nunca vi um golpe de Estado que precisa da autorização do Congresso. E já está explicado aqui que precisaria. Essa minuta trata do Estado de Defesa, possibilidade do Estado de Defesa. E olha aqui, sobraram motivos na campanha eleitoral de 2022 para que um dos candidatos se julgasse golpeado, né, por quem deveria manter a segurança jurídica. O presidente da República, que era um dos candidatos, nada mais fez do que, como resumiu muito bem o Alexandre Garcia, examinar a possibilidade de recorrer à Constituição, sim, tá? Em caso caso se verificasse aí a procedência aí das suspeitas que sobraram também sobre o processo eleitoral. Então vamos desenhar aí para os generais, para o Alexandre de Moraes e para os demais ministros. Né? Golpe de Estado, por exemplo, é o que aconteceu em 64. Troca o presidente, um presidente é constitucionalmente eleito, se afasta, põe outro. Ponto. Tentativa de golpe foi o que aconteceu, por exemplo, na Venezuela nos anos 1990, na década de 1990, quando o Hugo Chávez comandou uma sublevação militar para derrubar o governo. Foi tentativa de golpe. Depois ele se elegeu presidente e proclamou a ditadura. Isso já é outra coisa. Ensaio de golpe ocorreu em novembro de 1955. O vice-presidente Carlos Luz, que assumira com a morte, com o suicídio de Getúlio Vargas, ele fingiu que estava doente, recolheu ao hospital, para que a presidência fosse assumida pelo deputado Carlos Luz, presidente da Câmara, contrário aos getulistas e ao Juscelino Kubitschek, já eleito. Tentou impedir que o Juscelino fosse presidente, afastando o general que era ministro da Guerra na época, que garantia a legalidade, que era o Lott, Henrique Lott. O Lott já tinha aceitado a deposição, a demissão, quando aconselhado por outros generais que queriam manter o Estado de Direito, ele reassumiu
afastou o Carlos Luz, se empossou o Nereu Ramos, que era o presidente do Senado, e vida que segue. E os golpistas perderam e o Juscelino acabou se tornando presidente eleito pelo povo. Isso aí que estão falando de minuta de golpe, eu quero saber como é que é uma minuta. Se a gente combinar aqui, vamos fazer uma minuta para contar como é que foi esse programa aí. Né? No fim a gente faz. Minuta é o esboço do texto definitivo. Então você põe tudo lá. Você não diz só como é que o Estado de Direito você pode recorrer ao Estado de Direito, nada. Você tem que ser mais detalhado. Né? Você precisa detalhar a coisa. Quem é que ia participar do golpe? Quem ia fazer o quê? Quem ia ficar no comando do Exército? Haveria alguma troca militar? Quais prédios seriam ocupados? A manifestação de 8 de janeiro está na minuta? Se está, o que é que os golpistas civis desarmados fariam no dia 9? Tem isso aí? Então, minuta coisa nenhuma. Isso aí é um rabisco prevendo uma possibilidade. Golpe real, que impediu que um presidente tivesse chances de se eleger, de se reeleger. Esse foi dado pelo consórcio, pelo Poder Judiciário, em aliança com o PT e os outros partidos que apoiavam o presidente Lula. Essa é a realidade. O resto é conversa fiada. O Alexandre acho que pediu a palavra, só queria trazer aqui a declaração do ex-presidente Jair Bolsonaro, que deu uma declaração ao site Metrópolis em relação a essa reação ao depoimento de Freire Gomes que aqui comentamos. O ex-presidente disse o seguinte: classificou como narrativa idiota as acusações de que ele teria tramado um golpe de Estado após ser derrotado aí nas urnas pelo presidente Lula. Alexandre. Eu só queria fazer um adendo aí à retrospectiva histórica que o Augusto fez, que começou com a crise quando Café Filho foi hospitalizado, e aí veio Carlos Luz, e no fim resolveu com o Nereu Ramos, é que contra a posse de Juscelino, houve 2 rebeliões na Força Aérea, Aragarças e Jacareacanga, mas o que eu queria salientar é o seguinte: nos 2 casos foram para a primeira instância, e depois o Juscelino ainda anistiou, porque ele queria paz, né, nas Forças Armadas. Era o coronel Lameirão, daqui a pouco eu lembro o nome dos outros, mas enfim, primeira instância, né, porque eles não tinham foro privilegiado. Piotr, só trazendo aqui que o Jair Bolsonaro se manifestou aqui ao site Metrópolis e reforçou até o que vocês estavam comentando aqui nos comentários. Disse o seguinte: aspas, não é crime falar sobre o que está previsto na Constituição Federal. Você pode discutir e debater tudo o que está na Constituição Federal. O que falam em delação, em depoimentos, é problema de quem falou. É uma narrativa idiota dizer que houve crime, fecha aspas, então, para Jair Bolsonaro. Não, eu vou, assim, como jornalista, eu cubro eleições, acho que desde 1994, verdadeiramente cobrindo uma eleição. Nada pode ser comparado à eleição de 2022, na forma como foi, a intensidade, a atuação que o TSE teve completamente diferente do próprio TSE de outras eleições, as acusações que existiram, a forma como os candidatos chegaram, sobretudo a questão do Lula, depois da anulação das penas impostas pela Lava Jato, porque Curitiba não era o local ideal. Isso tudo causou uma ansiedade, uma contrariedade em boa parte da população que estava acostumado com o que eu tenho falado com muita frequência aqui, a democracia e o entendimento de democracia, liberdade de expressão, política, eleição, pacificados, tudo isso pacificado no país. Ela viu, essa população, os brasileiros viram um negócio completamente diferente. Daí é natural que quem esteja no poder e tenha a responsabilidade de fazê-lo, se por um acaso houver alguma manifestação muito mais dura por parte da população, o que faço? Bom, vamos à cartinha escrita lá pelos constituintes. É isso aí, pessoal. O que não falta são pessoas para querer acusar o Bolsonaro de golpe, né, o tal golpe
que estava previsto ali para o dia 8 de janeiro. Agora, né, um general do Exército, né, se colocando a um papel tão ridículo de querer acusar o Bolsonaro de golpe sem provas. Somente vai lá, dá um depoimento e vocês acham que, né, se tratando ali do atual governo, se tratando das pessoas que estão na justiça hoje, vocês acham que eles não vão levar a sério, né, este depoimento do general? Claro que vão levar a sério, né? Mesmo que não tenham provas nenhuma, eles vão querer investigar porque é contra Bolsonaro. Se o depoimento fosse contra qualquer outra pessoa de esquerda, qualquer deputado, qualquer senador, qualquer cara que fica ali bajulando o Lula, não teria investigação nenhuma, como não teve com o G. Dias. Que mais daquela prova, né? Que mais prova eles queriam lá, o G. Dias na frente das câmeras, dando água para as pessoas lá. Se o cara que era para fazer a segurança estava dando água, isso não tem que ser investigado. Agora, um depoimento de um qualquer, vamos dizer assim, né? Porque agora que apareceu esse general, né? Ele já estava ali, né, no meio da política ali e tal, mas agora o depoimento dele foi exposto, né? Então, assim, claro que vão levar a sério, claro que vão querer investigar o Bolsonaro, né? Porque é o Bolsonaro, né, pessoal? É como eu falei, todo mês tem uma notícia nova saindo contra ele, todo dia tem uma investigação, uma busca e apreensão contra Bolsonaro. E enquanto isso, a esquerda lá no governo, né, o Lula no governo faz o que quer, como foi ali, né, contra Israel, a fala do Lula contra Israel, não teve investigação nenhuma. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like e comentem aí o que acharam desta notícia. Desde já agradeço, valeu.